Olá, olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para resolver o exercício 5 da prova de primeira fase deste ano. Ora bem, diz o exercício 5 o seguinte. Numa praia do Algarve, uma empresa aluga equipamento para a prática do windsurf. Quando devolvem o equipamento alugado, os clientes recebem um código que lhes permite avaliar a experiência uma única vez no sítio da empresa na internet, ou seja, do site da empresa. Para o efeito, atribuem à experiência de 1 a 5 estrelas, significando uma estrela que a experiência foi pouco gratificante e 5 estrelas que a experiência foi extremamente gratificante. Dos clientes que avaliaram a experiência até T meses após o início de 2022, a percentagem é dos que lhe atribuíram pelo menos 4 estrelas é bem aproximada pelo modelo seguinte, com arredondamento às décimas. Ou seja, o E vem em percentagem e o tempo está em meses. Depois ainda diz aqui o seguinte. Por exemplo, a percentagem de clientes que lhe atribuíram pelo menos 4 estrelas à experiência até ao início de fevereiro de 2022 é igual a 8,4, pois E de 1 é igual a 8,3949. Atenção que esta frase que está aqui serve para a gente enquadrar em termos temporais. Ou seja, o E de 1 é o início de janeiro de 2022, ok? Então, diz o seguinte, admita que 600 clientes tinham avaliado a experiência até ao início de março de 2022. Quantos destes clientes lhe atribuíram pelo menos 4 estrelas? Bem, então vamos ver uma coisa. Até ao início de março de 2022. Eu, quando tenho tempo, normalmente utilizo uma régua temporal. Eu faço uma reta, digo t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2. E aqui, reparem bem, janeiro, e lembram-se do slide anterior, nós dissemos que E de 1 é o início de fevereiro. Então, o início de fevereiro é quando o t é igual a 1. Quando o t é igual a 2, estamos no início de março de 2022. Ou seja, o que nos estão aqui a pedir, para já, é que a gente calcule o nosso E de 2. Então, mudando aqui para a nossa calculadora NumWorks desta vez, vamos resolver um cálculo, fazer 84 a dividir por 1 mais 11 é elevado a menos 0,2 vezes o t. O t é igual a 2 vezes 2. Então, vezes 2. Eu vou dar aqui um execute e tenho aqui o meu resultado 10,031. Ou seja, o meu E de 2 é 10,03162,289. Ok, o que é que nós vamos fazer com isto? E, atenção, o E vem em percentagem. Bem, 600 clientes são os meus 100%, 10% são quantos clientes? Bem, é facilmente a gente até fazia de cabeça, mas se eu fizer uma regrazinha de 3 simples, 600 está para 100, assim como x está para 10,03162289. Faço a regrazinha de 3 simples e deu aproximadamente 60,18. Então a opção correta, opção A. Esta foi fácil, atenção. Vamos à pergunta 5.2. No sítio da empresa na internet é apresentado um quadro com o resultado das avaliações realizadas até o momento em que é atualizado sempre que alguém realiza uma nova avaliação. Num determinado momento, o quadro foi atualizado, passando a apresentar os valores registados na tabela 3. E tem aqui os valores. Indique o mês e o ano em que ocorreu esta atualização. Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente os gráficos visualizados e as abscissas dos pontos relevantes com arredondamento às décimas. Ok. Quantas coisas é que a gente tem que fazer? Temos que fazer 3 coisas. Primeiro, o mês e o ano em que ocorreu a atualização foi a última coisa que nós temos que fazer. Para chegar a esta resposta, eu tenho que apresentar os gráficos visualizados e nos gráficos tem que estar as abscissas dos pontos relevantes com arredondamento às décimas. Então vamos resolver isto. Primeiro, ok, eu tenho aqui um bug, mas vamos resolver e vamos continuar mesmo assim.
tenho a minha tabela e dentro desta tabela eu tenho que começar por calcular uma coisa. O quê? O total. O total é somar estes valores todos, dá 1600. Quando a gente diz pelo menos 4 estrelas, pelo menos significa 4 ou mais. Ou seja, eu tenho que calcular os 770 mais os 430. E dá 1200. Mais coisas. Nós estamos a falar que o E vem em uma percentagem. Ou seja, o E é uma proporção. Então, casos favoráveis a dividir por casos possíveis, 1200 a dividir por 1600, 0,75, mas o nosso E vem em percentagem. Se ele vem em percentagem, estamos a falar de 75%. Ok, com estes dados, eu já consigo resolver o meu exercício. Vamos lá ver como é que a gente resolve o nosso exercício. Eu vou às funções, vou dar um OK, vou adicionar aqui um elemento e vou meter aqui 84 a dividir por 1 mais 11 é elevado a menos 0,2 x. O x é este x que está aqui, ok? Vou dar um execute e tenho aqui a primeira função. O que é que eu quero que ela seja igual? Eu quero que ela seja igual à percentagem que nos deu 75%. Execute. E agora vou fazer a representação gráfica. Execute e aqui eu tenho o gráfico. O gráfico aqui às vezes aparece mais à esquerda, mais à direita, mas está aqui o gráfico. Eu quero saber onde é que se interceptam as funções. Ok, se a gente andar aqui com a setinha da esquerda e da direita, temos aquele nosso pontinho. E reparem bem, se eu andar aqui, até eles se cruzarem, apareceu o pontinho a preto, diz que a interseção é em 22,59079 e o f de x é 75. Ok, então vamos resolver. O que é que eu fiz? Peguei e fui desenhar a minha função. Para já, atenção ao seguinte. Eu desenho aqui o eixo vertical, o eixo do y, ou seja, onde a gente vai ver o valor da percentagem do nosso E. Desenho o eixo horizontal, que vem tempo em meses. Aqui, atenção que eu só desenho do tempo maior ou igual que zero, ou seja, desenho do zero para a frente e aqui vou desenhar também do zero para a frente. Não faz sentido a gente estudar quando o tempo é negativo. A interseção, como a gente nos pediram, nós tínhamos que desenhar a abscissa arredondada às décimas e foi o que eu fiz. Eu desenhei a função, tracei aqui uma perpendicular, marquei aqui 22,6 arredondado às décimas. Ok. Agora, pediram-nos o mês e eu aqui tive um bug, então vamos lá apresentar. Primeiro, a régua temporal. Janeiro t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, mas aqui é 22,6. Eu tenho aqui o ano 2022 e se eu apresentar agora a régua completa, o que é que eu fiz? Eu vou continuar em dezembro, estou a iniciar o ano de 2023 e estamos em janeiro. Se a gente for contando 1 a 1, chego que quando o t é igual a 22, estou no início de novembro de 2023. E esta vai ser a minha resposta. Ou seja, esta atualização ocorreu no mês de novembro de 2023. Reparem bem, tenho as três coisas que foram pedidas no nosso exercício. Tenho uma resposta onde digo o mês e o ano. Tenho os gráficos, a representação gráfica da minha função. Ok? Está aqui. E está aqui a reta y igual a 75. E tenho o ponto da abscissa, 22,6. Ok? Bem, vamos ao 5.3. No 5.3 diz o seguinte: a evolução da percentagem de clientes que no sítio da internet
atribuíram 3 estrelas à experiência, meses após o início do ano de 2022, pode ser modelada por uma função n, cuja representação gráfica é apresentada na figura 4. Ok, eu tenho aqui uma nova função. Ok, esta função representa 3 estrelas. Considerando que a percentagem dos clientes que atribuíram pelo menos 4 estrelas e a percentagem n de clientes que atribuíram 3 estrelas à experiência, verifica-se que o E de 4,25 é igual ao N de 4,25. Ok, informação importante. Então vamos continuar. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B, C, selecionada a cada espaço corresponde uma só opção. Ok, pronto. Nos primeiros 2 anos, a percentagem de clientes que atribuíram pelo menos 4 estrelas à experiência é... E agora a gente não sabe. Bem, o que é que eu fiz? Eu representei as duas funções numa só. Ok? A minha função a vermelho é a minha função E. E eu depois, a nova função começava no 40, ia decrescendo, e aqui estava o valor de 10, ok? Então eu agora com este gráfico, eu se calhar já consigo completar aquilo que eu queria. Bem, então, nos primeiros 2 anos, a percentagem de clientes que atribuíram pelo menos 4 estrelas, a função a vermelho, a experiência é o quê? Bem, crescente, constante, decrescente. Bem, a vermelha, a função está a crescer, resposta A, ok? No início do ano de 2022, estamos a falar quando o t é igual a 0, a percentagem de clientes que atribuíram pelo menos 4 estrelas à experiência era superior, igual ou inferior à percentagem dos clientes que lhe atribuíram 3 estrelas. Bem, os que atribuíram 4 estrelas é esta função aqui que está aqui a vermelho. Os que atribuíram 3 estrelas começa aqui no 40. Então aqui é superior ou é inferior? É inferior. Ou seja, 4 estrelas, a de vermelho, é inferior à de 3 estrelas. Ok? Agora, vamos continuar. O 3. Verificando-se que o contrário ocorreu pela primeira vez no decorrer do mês de... Lembram-se que esta função de 3 estrelas é igual a esta quando o t é 4,25. Atenção que isto não está à escala. Se isto ocorre quando o t é 4,25, ocorre no mês de maio. Porquê? O t 0 é janeiro, 1 é fevereiro, 2 é março, 3 é abril, 4 é maio, 4,25 ocorre durante o mês de maio, ok? Finalmente, a última questão diz-nos o seguinte: com o passar do tempo, a percentagem de clientes que atribuíram no máximo 2 estrelas à experiência tende para... E está aqui um valor. Vamos ver. Eu tenho... A minha função vermelho é pelo menos 4 estrelas. Esta reta que está aqui, esta função que está aqui a preto, é 3 estrelas. No máximo 2 estrelas são os restantes. Então, vamos aqui ao nosso gráfico e vamos lá ver uma coisa. A minha função a vermelho, se eu andar aqui para a frente, ela aproxima-se de quê? Ela aproxima-se do valor 84. Então, esta função que está aqui, ela vai decrescendo e aproxima-se de 10. Se eu pensar 84 mais 10 faz 94. Para chegar aos 100, faltam 6%. E pronto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Brevemente irei colocar a resolução dos restantes exercícios no nosso canal. Não se esqueçam de continuar a assistir e a colocar um gosto. Adeus, até à próxima.